gente, aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra fazer indicação de livros pra vocês, como sempre. Só que dessa vez eu vim aqui movida pelo pedido de uma leitora que é adolescente e ela chegou pra mim nos stories e me perguntou, poxa, me indica livros pra que eu leia, eu sou adolescente, eu tenho 13 anos, o que você me indica? E aí eu parei pra pensar, né, ultimamente os livros que eu tenho indicado, tanto aqui no canal quanto lá nas redes sociais, são livros mais adultos, então não tá abrangendo tanto assim esse público. Por isso, então, eu resolvi fazer esse vídeo com algumas indicações de livros que eu indico de olhos fechados pros adolescentes. Eu sinto certa responsabilidade em passar essas sugestões. E dessa seleção de livros, então, eu escolhi alguns títulos que, ao meu ver, não existe nenhuma problemática negativa trazida nas histórias, sabe? Existem sim livros, então, aqui nessa lista que tem certa problemática, que vão fazer o leitor parar e pensar, refletir, ter uma opinião diferente sobre alguma coisa, uma visão diferente sobre algum assunto, porém não são livros, por exemplo, que vão abordar assuntos que, ao meu ver, não são tão positivos assim para os adolescentes, né? Então vamos lá para essa lista, porque tem bastante livro aqui e eu não quero que o vídeo fique comprido. A primeira sugestão é o Fale, da Laurie Halse Anderson. Nesse livro aqui a gente é apresentada a Melinda, que tá no ensino médio, e ela é uma pessoa muito retraída, muito quieta, quando a gente conhece ela. Porém, nem sempre ela foi assim. Aconteceu alguma coisa ali na vida dela que fez com que ela se tornasse uma pessoa introspectiva, sem muitos amigos, e que não faz questão de fazer amizades e ter certo convívio social com os seus colegas. E, de certa forma, ela até sente que não existem amigos em volta, ao redor dela, sabe? Tudo isso porque aconteceu algo muito impactante com ela numa festa. Logo no primeiro ano ela era caloura. E daí nessa noite chega nela um veterano, que é uma pessoa já meio descolada na escola, e ela tá ali, né, completamente deslumbrada pelo ensino médio, pela festa, pelas pessoas, a popularidade, etc, né? Ela tá ali naquele mundo que pra ela é tudo novo, já que ela acabou de entrar no ensino médio. E é nessa noite que vai acontecer alguma coisa muito chocante com a Melinda, que vai mudar a vida dela pra sempre. Então Fale é um título que vai estar diretamente relacionado a isso, sabe? Ao poder de se fazer ouvir quando você passa por uma injustiça, porque aqui no caso a Melinda tá nutrindo, sabe? Ela tá guardando aquilo dentro dela e aquilo tá matando ela por dentro, porque ela não falou com ninguém, ela não passou pra outra pessoa aquilo pelo que ela tá passando, sabe? Ela não dividiu esse fardo com ninguém. Isso tá consumindo ela aos poucos. Então o livro vai falar muito sobre isso, vai fazer a gente pensar muito sobre o que a nossa protagonista tá passando, sobre quantas pessoas existem no mundo, né, passando por situação semelhante. Então eu super indico isso daqui pros adolescentes, pra que desde cedo os adolescentes já saibam a fazer a sua voz ser escutada quando estiverem passando por algum momento de injustiça. Então esse livro aqui é uma super sugestão. Minha próxima sugestão é o Todo Dia, do David Levitan, que na verdade é um livro que eu sugiro pra todas as idades. É um livro assim que realmente não tem idade pra você fazer essa leitura. Aqui nesse livro, que inclusive foi adaptado pro cinema, então se você fizer a leitura, você já pode assistir ao filme logo depois. Nesse livro aqui a gente conhece a história de Ei. Ei é uma pessoa, mas Ei não tem um corpo. Desde que nasceu, essa pessoa, ela a cada manhã acorda no corpo de uma pessoa diferente, ela passa o dia no corpo dessa pessoa, vivendo como essa pessoa, tentando se encaixar no mundo dela, mas sem ter o próprio mundo, sem ter a própria, sabe, a própria casa, chamada corpo. Então a gente vai acompanhar a trajetória desse personagem, né, que vai todos os dias acordar no corpo de uma pessoa diferente e que em determinado momento, logo aqui no começo do livro, vai acordar no corpo de um menino que tem uma namorada por quem Ei se apaixona. Essa pessoa vai então se apaixonar pela Rhiannon, que é a namorada do Justin, e nessa ocasião Ei acaba quebrando uma das suas regras ali, que é de não interferir na vida do seu hospedeiro, porque ele vai passar com a Rhiannon um dia muito incrível, ele vai se apaixonar por ela, e ele vai então continuar quebrando essa regra de não interferir na vida dos seus hospedeiros quando ele acorda todos os dias no corpo de uma pessoa diferente e faz o possível pra chegar até a Rhiannon, pra passar algum tempo com ela. É um livro muito bonito, que passa uma mensagem de que, por a sua aparência física, o seu gênero, o seu sexo, o que normalmente faz com que as pessoas se apaixonem é o intelecto dela, é a questão da química entre essas pessoas, é a questão do carinho, do cuidado, enfim. É um livro que vai passar muito dessas reflexões. Assim, sem dúvida nenhuma, é um livro que eu indico demais. Terem, assim, essa noção de que não importa como seja, como a pessoa seja, e sim quem ela seja, quem ela é por dentro, sabe? Vou indicar também o Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Esse livro eu demorei muito tempo pra ler, mas quando eu li, assim, foi numa sentada só, foi um livro muito
envolvente, assim, bem delicinha de ler. Aqui nesse livro, então, a gente vai conhecer esses dois personagens, que são a Eleanor e o Park. Eles vão se conhecer, então, no ônibus da escola. São dois adolescentes ali da escola que são bem introvertidos também, eles não fazem parte das panelinhas populares, etc. E eles vão se conhecer de um jeito muito peculiar. A Eleanor vai sentar no banco do ônibus e vai começar a ler o gibi que o Park passa a viagem do ônibus pra escola lendo. Então eles nem se conhecem, ela já tá ali lendo o que ele tá lendo o gibi junto com ele, sabe? E a partir disso aí, com muita dificuldade, vai surgir uma amizade e depois certo desenvolvimento amoroso entre esses dois personagens. Porém, o livro conta com uma mensagem muito bonita também sobre problemas familiares, dificuldades que os jovens enfrentam e como é importante ter alguém, algum amigo, uma pessoa em quem a gente se apoiar nos momentos de dificuldade, sabe? Como é importante a gente contar com alguém e como sozinho a gente não, sabe? A gente não vai pra frente. Então esse livro aqui vai falar muito sobre isso e é uma super sugestão também que eu faço pros adolescentes. Também indico muito DUF, que é sigla para Designated Ugly Fat Friend. Pelo que eu vi, esse livro aqui também foi adaptado pro cinema, teve filme. Só que eu vi o trailer do filme e eu não senti vontade de assistir porque eu achei muito diferente, assim, o que tava acontecendo. Não a história em si, mas os personagens, enfim, do que aquilo que tava na minha cabeça. Resumindo, tem o filme do livro, mas eu ainda não assisti. Aqui nesse livro, a gente vai conhecer a Bianca, que é uma jovem gordinha e ela é a considerada menos bonita ali do seu grupo de amigas, sabe? É ela e mais 4, ou ela e mais 3, se eu não me engano. Acho que são ela e mais 3. E ela mesma não tem essa noção de que ela é a menos bonita do grupo de amigas, sabe? Até que um dia, um cara X da escola vai falar pra ela que ela é a Duff do grupo dela, que é a Designated Ugly Fat Friend, a amiguinha feia, esquisitinha e gordinha do grupo. E a partir de então ela passa a ter essa noção sobre ela que ela ainda não tinha ainda na cabeça dela, tudo por causa do comentário de alguém, sabe? É um livro que vai falar muito sobre a autoaceitação, sobre você aceitar seu corpo, entender que o seu corpo é o seu templo, entender que você é mais do que o seu corpo é a sua casa, né? É ele que é o responsável por te fazer viver coisas incríveis e te levar para lugares, etc. Então, eu acho muito legal a mensagem desse livro nesse sentido, de que essa personagem vai ao longo do livro ter toda essa jornada ali de autodescoberta e reflexão acerca do seu próprio corpo e de se aceitar como é. É bem legal, sugiro bastante para os adolescentes também. Agora, um livro que, assim, metade dos leitores, não todos os leitores quase que leem, indicam, é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Mais um livro que foi adaptado para o cinema, mais um livro que, assim, deu o que falar, desde que ele foi lançado até hoje, as pessoas simplesmente amam esse livro, eu sou uma. Quando eu fiz essa leitura, eu fiquei realmente surpresa e achando que todo mundo deveria fazer a leitura desse livro, sabe? É mais um livro daquele que é pra todas as idades. No livro aqui a gente conhece a Star, e ela é uma jovem negra que frequenta uma escola particular, né? Seus pais corta um dobrado ali pra manter ela na escola particular. E é uma escola particular num bairro nobre que só frequentam crianças brancas. E ela e o irmão são as únicas crianças negras da escola. Acontece que aqui no começo do livro, a Star tá numa festa e nessa festa ela tá junto com o melhor amigo dela de infância. Quando eles estão voltando pra casa, então, eles são abordados pela polícia e tem toda, assim, uma descrição da cena de como que eles são criados desde criança pra se portar diante da polícia, porque já existe esse preconceito não muito velado, sabe? De que jovens negros já são, assim, tidos pelos policiais, pelas pessoas de modo geral, como problema. Então eles têm toda, assim, uma conduta, sabe? Na hora de lidar com os policiais. E o melhor amigo dela acaba sendo baleado por esses policiais quando ele vai pegar uma escova de cabelo dentro do carro. Simplesmente porque os policiais acharam que por ele ser negro ele podia ter uma arma dentro do carro e fosse sair atirando em todo mundo, entende? Então a partir daí a gente começa a acompanhar a vida da Star depois desse acontecimento, assim, super trágico na vida dela, e também acompanhar as consequências que isso vai trazer na vida dela e como que ela vai aprender a usar a sua voz para trazer certa justiça para o nome do seu amigo, sabe? Por isso que aqui tem, aqui atrás tem escrito inclusive a justiça é cega, porque ela vai precisar então se fazer escutar e mobilizar toda a sua comunidade, a sociedade de forma geral, para fazer com que situações como essa não voltem a acontecer e também para trazer justiça pro nome do seu melhor amigo. Então é um livro assim muito, assim, tapa na cara do que acontece, sabe? Não só na sociedade afro-americana dos Estados Unidos, como também aqui no nosso país. Então é um livro que eu super indico para todas as idades também, porém é um livro que vai abordar mais, assim, o âmbito
da faixa etária dos adolescentes, né? Agora eu tenho mais 3 livros aqui pra indicar que eu vou falar um pouco rápido pra não estender muito esse vídeo, que deve estar gigante. O próximo é o Conto Sombrio dos Green, um Conto Sombrio dos Green, que foi escrito pelo Adam Gidwitz. E aqui embaixo tá dizendo a verdadeira história de João e Maria. Esse livro é uma abordagem de terror do conto de João e Maria, escrito pelos irmãos Green, etc. Só que nesse livro o autor vai ter um narrador, ele vai trazer um narrador que conta pra gente a história com uma comicidade incrível. Assim, sério, é muito hilário, porque ao mesmo tempo que você passa muitos momentos da história, várias cenas da história se sentindo tenso pelos personagens e pelo que tá acontecendo ali com eles, ao mesmo tempo a gente tem esse narrador que vai trazer a história todo com essa pegada leve, engraçada, que vai fazer você rir em muitos momentos. Então você não sabe se você ri ou se você fica com medo. É assim, um paradoxo o livro e é muito divertido, muito legal, sério. O leitor se faz com isso aqui. Eu li super rápido e achei muito divertido. Adorei a leitura, sério. E eu acho que é uma boa pedida pra adolescentes pra, sabe, lerem, descontraírem, passarem o tempo e se divertirem com essa história. O próximo livro que eu vou sugerir pra vocês é o Kisama, O Império dos Capoeiras. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia do autor nacional Maicon Tenfen. Eu fiz aqui no canal ano passado uma resenha dos 2 primeiros livros, que é esse Kisama e tem um outro Kisama também, que é o segundo volume, mas esse aqui eu tô trazendo pra representar todos, né? Eu vou deixar aqui no card o link pra essa resenha que eu fiz desses livros. E esse livro aqui eu acho muito interessante porque ele vai narrar pra gente as aventuras de um jovem inglês, né? Na verdade um homem inglês que acaba atracando aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, no século XIX, e ele vai passar por inúmeras situações. Além de a gente acompanhar essas situações dele, a gente tem também toda uma pegada histórica mesmo dos acontecimentos, porque esse livro é baseado em manuscritos que esse homem, né, o Daniel Woodroffe, escreveu quando ele esteve aqui no Brasil. Então o autor se baseou nesses manuscritos para criar a história de Kisama, que vai trazer então muita aventura e vai trazer também muito do panorama histórico do Rio de Janeiro, do nosso país, né, do Brasil, no século XIX, como funcionava a escravidão, como era a relação ali entre as classes sociais. Vai mostrar também pra gente como José de Alencar na época era o ministro da Justiça. Enfim, gente, é um livro muito interessante, muito divertido, leitura super levinha também, e ainda tem aqui dentro algumas ilustrações como essa aqui, olha, que fazem com que você tenha uma leitura super imersiva, porque você acabou de ler uma cena que já tá ali, sabe, ilustrada do lado. Muito legal isso aqui, indico demais. E por fim, gente, vou indicar um livro que eu sempre indico, que é essa lindeza aqui, chama Ecos, da autora Pam Munhoz Ryan. Esse livro foi uma publicação pela Dark Side Books, já tem 1 ano e pouco, talvez, ou mais, talvez, acho que mais. E é um livro, gente, muito amorzinho. Eu também fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você conferir com maiores detalhes do que se trata o livro, o que eu achei. Mas basicamente é um livro que vai se passar no período das guerras, né, das guerras mundiais, entre guerras. E a gente vai então conhecer a história de 3 crianças que vão ter a sua vida transformada por um instrumento musical, que é uma gaita. Essa gaita vai entrar na vida dessas crianças em momentos difíceis, muito difíceis da vida delas. E a gente vai acompanhar ao longo do tempo como essa gaita vai passando de criança em criança, sabe? Entre elas 3, de uma pra outra, em países diferentes do mundo. E também acompanhando aí, ao mesmo tempo, as dificuldades pelas quais essas crianças estão passando. É um livro muito bonito, o fim, assim, sabe, emociona demais. E tem toda essa pegada, assim, de, não folclórica, mas de conto, sabe? Dessa coisa mais, assim, de interior, dos países mais nórdicos e que depois pula para os Estados Unidos. Então, assim, é meio que uma viagem junto com a gaita e a gente aprende muito com a vida dessas crianças, dificuldades dela e como um instrumento muda a vida delas completamente para a melhor. Um livro que eu super indico, gente, de verdade, assim, do fundo do meu coração, é um livrão. E é outro livro que eu indico também pra todas as idades, então se você quer saber melhor o que foi que eu achei, corre lá no vídeo pra assistir. Bom, gente, então esses são os livros que eu indico fortemente pros adolescentes. Eu espero que você aí que seja adolescente ou que não seja adolescente também tenha conseguido pegar aí algumas sugestões de leituras. Comenta aqui embaixo o que você achou das minhas indicações, se você já leu algum, se você tem vontade de ler algum desses. Comenta também o que você achou do vídeo. Se você gostou, aproveita e deixa o seu joinha aqui no vídeo porque ajuda muito na divulgação do canal. E também, se você é novo, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo pra ficar por dentro das próximas novidades, pro YouTube te avisar com certeza que sai o vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!